A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Salve, salve, gente amiga! Chegou o nosso horário, o nosso momento aqui do programa Blumenau na Graça. É o nosso culto, né? São cultos registrados dia de domingo aqui em nossa igreja de Blumenau. Não sei de qual direção você vai acompanhando, inclusive me dê retorno de qual direção você acompanha. Seja falando pelo WhatsApp, aparece aí na tela, ou se eventualmente você acompanha aí do canal do YouTube, coloca nos comentários para saber de qual direção vai recebendo ou chegando a nossa imagem, tudo bem? A mensagem de hoje, amigo, ela foi registrada no mês de setembro, foi dia 11 de setembro do ano de 2022. Graças a Deus e ao apoio aqui local, Blumenau, os cultos vêm sendo gravados, registrados, né? Para serem vistos um novo dia e exportados para você como está acontecendo agora. Ao longo da mensagem, seja edificado. Eu rogo para que as mensagens edificadas aqui em Blumenau possam também edificá-lo aí de qualquer outra direção. E hoje nós trazemos como tema feridos ou feridas. Você verá ao longo da mensagem quantas são as pessoas que estão feridas. Mas a mensagem já está no ponto e ela virá da parte de Deus para nós. Acompanhe e eu já volto. Vamos lá, qual é o livro de hoje, gente? Atos. E qual é o capítulo? 16. Pois bem, pastor, o que é ou quem é o personagem principal de Atos 16? Eu tenho esse hábito para você poder saber para qual direção nós estamos indo. São dois personagens nessa leitura, Paulo e Silas. São os dois personagens principais dessa leitura. Esses dois eram homens de Deus. Eles estavam fazendo bem, estavam pregando o evangelho, estavam fazendo as maravilhas que o evangelho também traz, estavam manifestando o poder de Deus aqui, ali e acolá. E chegou o momento então em que eles libertaram uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Você deve lembrar dessa história. Ela ficava dizendo e, sabe, incomodando e tudo mais. E em relação a esse bem feito, a esse feito para o bem, eles então foram punidos e foram lançados na prisão como se fossem malfeitores, como se fosse má pessoa. E então, a gente chega agora no verso 22. Olha o que diz o 22. E a multidão se levantou unida contra eles, Paulo e Silas, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Caramba, parecia que eram delinquentes, hein? Verso 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, segurança máxima, e lhes segurou os pés no tronco. Uau, diga aí comigo, uau! Irmão, olha o que fizeram com esses dois homens. Olha o que fizeram com esses dois homens. Apanharam um bocado, irmão. Paulo e Silas apanhou um bocado. E além de apanhar um bocado, diz a Bíblia que foram lançados na prisão. E não foi numa prisão qualquer, não. Foram lançados no cárcere interior. Para nós hoje vamos entender como,
sei lá, solitária, como aquele local de segurança máxima, era lá que eles estavam. Apanharam um bocado, foram levados presos e a prisão era de muita segurança e ainda como se não bastasse, ainda amarraram o que, gente? Os seus pés no tronco. Uau, meu Deus, quanta maldade, pessoal. E o que eles tinham feito? Nada demais. Eles tinham orado por alguém que precisava da libertação. Eles tinham rogado bem a bênção para alguém. Puxa vida, a melhor das intenções. Não havia maldade alguma no coração dos dois. Que mal que eles fizeram? Pelo contrário, nenhum. Mas ali, pelo contexto bíblico, a Bíblia diz que aquela mulher gerava renda para algumas pessoas, e então, por causa disso, a renda ficou prejudicada, e eles então, em nome do dinheiro, queriam então punir a Paulo e também a seu parceiro Silas. E eles foram levados para a prisão. A ordem, pelo que eu acabei de ler aqui com você, era judiar deles mesmo, irmãos. A ordem era judiar. Muitos açoites, olha uns pontos que a Bíblia usa, ó. Muitos açoites, guardado em segurança e ainda preso pelos pés. A ordem, guarda isso, a ordem era judiar mesmo. O texto é tão incrível, poderia continuar a leitura de Atos 16. A Bíblia diz que mesmo lenhado, mesmo machucados, os dois ainda cantavam hinos para Deus. Irmão, não é a lição de hoje, mas eu não posso perder a viagem nesse capítulo. Mesmo lenhados, eles ainda cantavam hinos para Deus. Talvez isso aqui já seja um puxão de orelha para todos nós, sabe? Às vezes alguma coisa sai dos eixos, às vezes algum desejo nosso acaba não se confirmando, às vezes algum projeto acaba se atrasando, e tem gente que já fica bicudo, irmão. Tem gente que já diz, não quero mais cultuar, já não quero mais adorar, já não quero mais saber de Deus. Pois é, não aprendeu nada ainda sobre a fé. Esses dois, injustamente, ilenhados, machucados, pés presos, presos, em segurança máxima, ainda louvavam a Deus. Diga, Deus é demais, né, irmão? E a devoção desses homens também era demais. Mas sobre isso eu quero tratar hoje. Eu quero tratar sobre essa questão de um maltratar o outro, de um machucar o outro. Nós vamos para essa direção. E se você lembrar de Gênesis, abra a Bíblia lá, Gênesis capítulo 4, tratava ontem, inclusive, com a equipe, falava um tanto sobre Gênesis 4, o momento nosso de oração com a equipe. Em Gênesis 4, a Bíblia já fala de outros personagens. Fala sobre Caim e Abel. Os dois eram irmãos, conhecemos a história, não é? E a Bíblia diz que o Caim, ele era lavrador da terra. Já o Abel, ele era pastor de ovelhas. Cada um seguiu o seu caminho, segundo a Bíblia. Tratava inclusive ontem que não é porque são irmãos que seguirão o mesmo caminho, cada um tem liberdade de seguir seu caminho. Você já deve ter visto mesmo que irmãos gêmeos, um vai ver, escolhe ser doutor e o outro talvez escolhe uma outra área que não tem nada a ver. Não é porque são irmãos que eles vão seguir o mesmo caminho, a mesma direção. Temos essa liberdade de pensamento, não é? O verso 3 diz assim: aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste, Caim? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel,
E sucedeu que, estando eles no campo, olhe bem, irmão, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o que diz, gente? E o matou. Puxa vida, irmão. Estamos falando sobre o que hoje? Sobre alguém que se levanta para machucar outro alguém. Aqui agora, nesse texto, nessa história, está falando de alguém que era seu próprio irmão. Seu próprio irmão se levantou para maltratar seu irmão, irmão de sangue. A história bíblica está falando isso aqui já nas primeiras páginas, irmãos. Então, um irmão que maltrata seu irmão, e na ocasião, o maltrato foi tão grande que chegou, não foi só de machucar não, chegou a matar. Ô irmão, e é sobre isso que a gente trata hoje, sabe? Saiba você que atos seus podem machucar. Atos seus podem machucar. Talvez a pessoa do outro lado não diga que doeu. Talvez a pessoa do outro lado, ela é mais cascuda e vai ver, não fala nada, mas dói. E eu não estou falando só de violência física, às vezes a violência é psicológica, às vezes a violência é mental. Entende o que eu digo? Às vezes a violência, irmãos, é de toda ordem, de toda natureza. Saiba você que Deus não gosta disso não. Se você continuar a leitura bíblica, você verá isso ainda em Gênesis, ainda dentro dessa história, que Deus depois procurou por Caim, e falou para Caim bem assim: onde está Abel teu irmão? Lembra disso? Sim ou não? Onde está Abel teu irmão? E o Caim já estava com a cabeça toda virada, e ele disse: eu não sei, por acaso eu sou guardador de meu irmão? Olha o jeito dele responder Deus, né? Por acaso eu sou guardador de meu irmão? E Deus sabia de todas as coisas, que isso tudo estava acontecendo, e que ele havia levantado a sua mão contra seu irmão. Entende o que estamos falando? Sim ou não? Sabe, irmãos, talvez, repito, alguém não grite, talvez a ferida não é física, não é visual, mas tem feridas que doem. Tem palavras que doem, palavras praguejadas talvez, coisas que machucam, palavras de ofensas, mentiras, traições, falta de perdão, greve de palavras e tantas outras coisas que eu poderia falar, são coisas que machucam, coisas que doem. Entende o que estamos falando? Repito, talvez a pessoa é mais calada e ela não fala, e talvez esse seja até um grande erro para aqueles que são tanto mais calados. Talvez a sua demonstração de que não gostou é se calar, mas a pergunta é, a pessoa do outro lado está entendendo a comunicação? A pessoa do outro lado está entendendo que você não gostou? Ou talvez fica até aborrecido com o seu silêncio? Entende como é o negócio? Sim ou não? Então, é sobre isso que estamos tratando hoje. Infelizmente, pessoas que levantam as mãos a seu irmão, aí eu não falo apenas irmão de sangue, mas irmão na fé, irmão em Cristo, ou irmão de outra natureza, falando pessoa, e saiba que isso tudo Deus está vendo. E Deus não gosta de que a gente maltrate o nosso irmão. Diz ainda a Bíblia, aquele que fizer cair, tropeçar um pequenino, melhor fora amarrar uma corda no pescoço com uma pedra na ponta e pular da ponte. Não é um convite ao suicídio, mas é dizer que essa pessoa fez um péssimo negócio, porque Deus não gosta disso, de alguém que maltrata o seu irmão, de alguém que se aproveita da posição, de alguém que se aproveita da circunstância para poder então explorar o irmão, talvez financeiramente inclusive. Deus não gosta disso. Amém, gente? Deus não gosta disso. Aí eu continuo ainda dentro dessa lição, ainda lá no livro de Atos. Se você pode, se ainda está marcado, volta lá para Atos. Atos 16 é o primeiro texto, né? E o verso agora é o 27. Então perceba você de que o Caim matou o Abel. E aqui, nesse primeiro texto que lemos, Paulo e Silas também apanharam um bocado. Alguém bateu e bateu muito no Paulo e Silas.
feridas muitas pelo corpo, e ainda foram presos em um presídio de segurança máxima, e ainda amarraram os seus pés. Verso 27 de Atos 16. E eles louvavam, conhecemos a história, e Deus abriu os grilhões, abriu as portas, e toda a história nesse meio ponto. Verso 27. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então, para aqui um instante, irmãos. Então, mesmo nessa circunstância de terem apanhado injustamente, alguém levantou a mão contra os dois, machucou os dois, prendeu os pés, toda essa situação que estamos falando, diz a Bíblia que eles ainda acharam fôlego para louvar a Deus. Isso aqui é uma lição preciosa, não é a principal, mas é muito grandiosa. Você louvar mesmo diante de injustiças, você louvar mesmo lenhado, isso é complicado, irmão. Não é coisa fácil de praticar, não, porque quando somos injustiçados, normalmente a gente fica bravo até com Deus, como quem diz: o Senhor permitiu isso acontecer, cadê o Senhor que não me defendeu? Mas eles tinham um ensino bíblico avançado, e eles conseguiram louvar mesmo nessas circunstâncias. E diz a Bíblia que diante do louvor deles, nessas circunstâncias, as cadeias se abriram. E você diga amém, não é? As cadeias se abriram. Irmãos, isso aqui é um mistério muito forte. Como pode, irmão, você dar louvores a Deus, mesmo em condições que não são as ideais? Como pode você dar louvor a Deus, lenhado, machucado? Puxa vida! Quem sabe para alguém aqui já é a lição do dia, viu, irmãos? Louvar a Deus mesmo sangrando. Louvar a Deus mesmo sangrando. Não sei para quem vale, mas talvez essa aqui seja a lição do dia para você. Louvar a Deus mesmo sangrando. As cadeias se abrem, irmão. O maligno não entende nada. Como que pode? Esse crente ainda está louvando, esse crente ainda está indo para a igreja, esse crente ainda está cultuando, ainda está naquela ou nessa igreja. Como é que pode uma coisa dessa? Porque você sabe que o louvor abre portas. O louvor abre portas, e não são apenas os cânticos na igreja. Falava ou ouvi a minha esposa outro dia, irmão, o louvor e a gratidão abre portas. É você parar de reclamar no momento em que está sangrando e cultuar, dizer: Senhor, não estou entendendo não, gostaria de não estar sangrando, é óbvio, gostaria eu de não ter apanhado para a vida, é óbvio, mas Senhor, eu te louvo mesmo assim. É a história de Jó, né, irmão? Passou por tudo que passou. Eu imagino que o maligno olhou aquilo e falou: não entendo esse homem, olha, punhado de coisa que aconteceu na vida desse homem, e esse homem ainda está cultuando a Deus, esse homem ainda está adorando a Deus. Sabe o que Jó dizia? Ainda que ele me mate, eu ainda nele confiarei. Uau! Diga amém. Ainda que ele me mate, ainda que eu morra, eu ainda vou confiar nele. Que coisa linda, irmão. Puxa, que padrão de cristianismo, de crente. E então, trazendo aqui agora nessa história, as portas se abriram, e incrivelmente falando, verso 27, diz a Bíblia que os presos não foram embora. Tratamos desse texto há um tempo atrás, eu tenho isso anotado, já te conto. Tratamos desse texto no mês de junho, agora desse ano.
E sobre o que tratamos? Puxa, os presos não foram embora, irmão. Alguma coisa manteve os presos ali, e não foram as cadeias, porque as cadeias estavam todas abertas. Sabe o que é que mantinha eles ali? O discurso de Paulo e Silas. O discurso dos dois. Irmão, eles começaram a falar de Deus de uma forma assim tão diferente, e lenhados e machucados injustamente, que isso prendeu a atenção dos demais presos, irmãos. Os demais presos pensaram: caramba, eles têm chance de reclamar, eles têm chance de fugir, as prisões estão abertas, mas eles estão aqui investindo tempo e falando para nós a respeito de Deus e da fé. Esses homens são diferenciados. Eu vou ler esse mesmo texto na versão A Mensagem. Eu não sei se eu tenho na tela a versão A Mensagem, não recordo. Mas se não tiver, eu leio de cá. Olha o verso 27, nessa outra tradução. O final do 27 e 28 diz: estamos todos aqui, ninguém fugiu. O verso 29, 30 e 31 diz: senhores, e o que eu devo fazer para ser salvo, para viver de verdade? O verso 32, estou em outra tradução. O verso 32 diz: eles contaram a história do Senhor em detalhes. Toda a família estava reunida. Ninguém quis dormir naquela noite. O carcereiro deixou à vontade e cuidou dos ferimentos deles. Ele nem pôde esperar amanhecer e foi logo batizado. Depois ofereceu uma refeição em sua casa. O clima era de festa. Uma noite, estou em outra tradução, ela é A Mensagem, uma noite para ninguém esquecer. Uau! Aquela noite ninguém quis dormir, irmão. O assunto estava bom. O assunto estava bom. Paulo e Silas foram falando sobre Deus e pá. E tornou, sabe, tão forte o assunto, porque eles estavam ali injustamente lenhados, machucados, sangrando, e aquilo validava a mensagem deles. Eu tenho um hábito de falar e digo aqui, que aquilo que um dia te machucou, você fica doutor, viu, gente? Aquilo que um dia te sangrou, você fica doutor. E você verá que Deus é tão tremendo, que cruzará no teu caminho pessoas com histórias parecidas. E você já sangrou com aquilo, entende o que eu estou dizendo? Você já se machucou com aquilo, você tem conteúdo, você tem diploma, você é doutor naquele assunto. E cruzará, lembre do que eu estou falando, cruzará no seu caminho casos, situações parecidas às suas, porque você tem experiência no assunto, você já sangrou nisso, e se curou. E quando a pessoa começa a ouvir, e saber que você passou igual, e venceu, você tem propriedade, você virou doutor, amém, gente? Você virou doutor, você não está falando porque os livros falam, você não está falando porque alguém te contou, mas você está falando porque você passou. Você entende isso? Mata a minha curiosidade. Quem já cruzou no caminho com pessoas com história parecida à sua? Levanta a mão assim. Já cruzou teu caminho? Pois é, isso aí é divino. É Deus fazendo esses encaixes perfeitos, que às vezes a gente acha que é coincidência, porque naquele assunto você se tornou doutor. Paulo e Silas falavam e pregavam, fizeram da prisão uma igreja, e pregava, e os demais perderam o sono, irmão, ficaram a noite inteira ouvindo, as prisões abertas, eles, não, esse assunto está melhor do que a gente ir embora, diga amém, esse assunto está melhor do que a gente ir embora, esse assunto é liberdade de verdade, e além dos grilhões, isso aí não é nada, isso aqui é liberdade de verdade. O presidente usa muito um texto que é bíblico, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas volto para a revista corrigida, que é essa que temos o hábito de ler, verso 33, agora fica igual,
a sua Bíblia, olha o 33. E tomando-os ele quem? O carcereiro, consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Para aqui um instante. Você percebeu o que leu? Então aquele que estava escalado para machucar, para prender, para segurar os pés e tal, e tudo isso aqui que a gente leu, aquele que foi escalado para ser o malfeitor, teve um encontro com Deus aquela madrugada, irmão. E depois de tudo feito, depois de ter lenhado um tanto Paulo e Silas, o que ele fez, gente, que a gente leu? O que ele fez? Ele começou a cuidar das feridas, gente. Diga daí, uau! Ele começou agora a cuidar das feridas. Seria a figura do arrependimento. Seria a figura de alguém que machucou alguém, mas reconheceu o erro. Entende ou não? Ele começou então agora, ele mudou de posição de malfeitor para benfeitor, para fazer o bem. E ele começou agora a tratar das feridas. Eu não sei se todas as feridas foi ele quem fez, eu não tenho chance pela leitura do texto em dizer, mas muitas daquelas feridas o carcereiro mesmo fez. Entende o que eu estou falando? E é aqui que está a nossa lição chave de hoje, viu, irmãos? As feridas que você provocou, busque em Deus tratar. É erro nosso terceirizar isso. Está entendendo a mensagem ou não? Repito, as feridas que você provocou, a melhor pessoa para tratar é você. Vamos falar aqui do matrimônio. A melhor pessoa, se você feriu o seu cônjuge, é bonito você procurar agora tratar a ferida. De que forma? Me perdoe. Entende isso? Me perdoe, eu errei. Vamos recomeçar. Vamos consertar da onde a gente errou ou da onde eu errei. Eu penso que você se machucou nisso, naquilo, no outro, não foi? Aí vai ver do outro lado a pessoa até chorando. É verdade. Pois é, me perdoe, deixa eu consertar meu erro. Eu percebi que mexeu com você isso aí. Eu percebi, eu sou de Deus, você é de Deus também. Eu percebi que isso aí te ofendeu, que isso aí te machucou. Pois é, machucou mesmo. Pois é, vamos. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Vamos então colocar uma pedra em cima, ou sabe lá que expressão você vai usar? Vamos resolver isso aí. É melhor do que tapar o sol com a peneira, irmão. Fazer de conta que nada aconteceu. Porque feridas foram causadas. Machucou. Vamos traduzir? Doeu. Entende? Doeu. Então é digno. Aquele que feriu, se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, procura tratar das feridas. Uma vez, teve uma ocasião, a esposa comigo, tivemos chance de fazer um jantar de casais, um momento com casais na igreja. Se Deus permitir, a gente vai planejar um aqui em Blumenau, vai ser muito legal. Depois te falo mais disso aqui. E teve um certo momento do jantar de casais, sem querer adiantar como foi aquele, em que, em um momento de oração, foi a esposa que estava nessa oração, os casais se entreolharam, de mãos dadas, um de frente ao outro, e um começou então, sem desviar o olhar, você sabe que isso é tentador desviar o olhar, né? Mas um olhando para o outro e observando detalhes. Teve um momento da oração, da reflexão, que a esposa inclusive disse, está vendo até essas rugas, essas manchas, essas marcas de expressão aí no rosto do seu cônjuge? Pois é, saiba você que algumas dessas foi você quem causou. Ai, pois é, tá vendo essas rugas, tá vendo isso aí?
Pois é, sabia que algumas delas a culpa é tua. Irmão, foi um momento assim tão gostoso que eu estou lembrando disso. Já tem uns 4 anos ou mais que isso aconteceu, isso marcou. Entende o que nós estamos falando? Então, é bonito, é importante, irmãos, a gente ter essa consciência. Ele então começou agora a tratar as feridas. Aí eu digo, não terceirize algo que é compromisso teu. Aí sabe o que acontece? Vamos pensar agora um pouquinho fora da caixinha. Aí quando aquele que feriu não trata a ferida, ele terceiriza. Aí precisa procurar um psicólogo. Você entende a linguagem do terceirizar? Aí precisa procurar um psiquiatra. Aí precisa procurar a farmácia de manipulação talvez. Aí precisa, entende? Precisa procurar o doutor, o médico. Aí o médico fala, ó, você não pode passar nervoso, entende ou não? Está terceirizando um assunto que não foi curado. E você bem sabe que remédio, o nome já diz, não é curar muitas vezes. O remédio é o que, irmão? Remediar. É diminuir o efeito. Nem sempre o remédio é curar. O remédio na concepção é remediar, amenizar. Você sabe que tem remédio que o doutor diz, ó, tome isso aqui o resto da sua vida. É ou não é? Isso aqui, ó, fulano, remédio, fulano, ó, são os melhores amigos agora, o resto da vida. Então aquilo não vai resolver, aquilo vai só remediar. Sabe o que iria resolver, irmão? Quem machucou, tratar. Entende isso? Irmão, isso cura. Imagine um desacordo pai e filho. Os dois se entenderem, irmão, e darem aquele abraço gostoso. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? E que, irmão, quem sabe esse dia vai ser mais choro do que palavras. Mas vai ser aquele choro assim de alma, sabe? Aquele choro assim, aquele abraço, irmão, que o inferno lá embaixo vai dizer, eu não queria que isso acontecesse. Porque esse dia as feridas foram curadas. Você entende? Sim ou não? Aí eu falei de pai e filho, mas entenda você na situação que for. É melhor, irmão, não fuja. Feriu, você sabe que feriu. Você conhece seu cônjuge o bastante. Você conhece a pessoa o bastante para saber que machucou, para saber que doeu. Você que feriu, procure tratar. E você que foi ferido, procure ser tratado. Não terceirize. Não dê para outro tratar. Às vezes usa até as crianças como telefone sem fio, né? Pergunta para a mamãe, você já deve ter visto isso, né? Aí vai a criança toda inocente. Aí agora fala para o papai, você está terceirizando, isso não está certo. Vai ter que chegar a hora de um dos dois engolir o orgulho e voltar a se falar. Não dá, isso não vai prestar. Entende sim ou não? Um dos dois vai ter que quebrar a crista, ou então os dois, isso não está certo. E sobre tratar feridas, irmãos, às vezes no terceirizar, isso é tão sério, que a Bíblia fala, lá em Lucas 10, abra a Bíblia lá, ou eu te faço lembrar, Lucas 10, 30 ao 37, a Bíblia trata de alguém que terceirizou as feridas. É a parábola do bom samaritano. Você deve lembrar da história, de que alguém feriu esse rapaz, lembra da história? Alguém feriu esse rapaz, e segundo a Bíblia, ele ficou largado pelo caminho todo ferido, todo machucado. Alguém feriu, só que quem o feriu, o que é que fez, gente? Foi embora, não ficou para socorrer não. A maldade, né, irmão? Casos até de acidentes, disso ou daquilo, da pessoa ainda ir embora, irmão, que maldade. Olha, Deus está vendo, viu? Deus está vendo, que maldade. Às vezes, se socorrida a tempo, a pessoa teria mais chance de vida. Coisa séria. E então, de acordo com esse texto de Lucas 10, 30 ao 37, alguém feriu o rapaz e deixou ele pelo caminho, irmão. Olha o verso 30, final do 30, espancando-o, olha o final do 30, retiraram, deixando-o, o que diz aí, gente? Meio morto.
viu que o rapaz estava agonizando e teve coragem de ir embora. Feriu, mas foi embora. Verso 31, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. O sacerdote fez feio, não ajudou. Como quem diz, não foi eu que feri, a culpa não é minha, o sacerdote. Verso 32, e de igual modo passou também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Aí aqui, mais uma vez, não foi eu que feri, então o problema não é meu. Versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, o que diz, gente? Moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, olha a história, atou-lhe as feridas, curou, cuidou das feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, o que Jesus falou? Vai e faze da mesma maneira. De que maneira? Do primeiro que falou, não foi eu que feri, isso não é comigo? Do segundo que passou e falou, não foi eu que feri, isso não é comigo? É para copiar esse? Não, é para copiar aquele outro, que mesmo que não tenha sido culpado, foi tratado as feridas. Uau! Vai ver quando a pessoa é ofendida, a pessoa diz, eu não vou falar primeiro não, quem errou foi ele. Não foi você que feriu, mas a Bíblia diz, vai e faze da mesma maneira. Entende? Não foi você que feriu. Você entende o que leu? Sim ou não? Não foi você que feriu, em aspas, talvez sua mente diz, cheia de orgulho, não foi culpa tua, não foi culpa tua, não dá o braço a torcer, não seja mole, não seja fraco, e o maligno lá do outro lado gostando, armando a festa dele, e você aprende um discurso como esse e diz, o rapaz, o bom samaritano, ele não tinha culpa no cartório, mas ele foi lá e tratou da ferida. Pois é, eu imagino que a culpa não é minha, mas eu não vou deixar essa ferida aberta, entende? Eu não vou deixar. Não vou dizer a culpa não é minha e vai ficar assim. Não, claro que não, isso não é inteligente. Amém, gente? Isso não é inteligente. Eu gosto de um texto atribuído a Salomão, a conversa aquieta grandes males. A conversa aquieta grandes males. Uma conversa. Omissão de paz, é claro, pode resolver uma ferida aberta. Não adianta fugir. Não adianta fazer de conta que não é com você. Palavra de Deus para nós, amém, gente? Se você voltar a Atos 16, você verá, apenas para completar o raciocínio, de que o carcereiro fez o que então, irmão? Cuidou das feridas de Paulo e Silas. Naquela madrugada, levou Paulo e Silas para a casa dele. Serviu Paulo e Silas, fez um banquete para Paulo e Silas. E ainda naquela noite, ele foi batizado. Uau, irmão! Paulo e Silas poderia dizer, eu não vou batizar tu não, tu me bateu. Entenderam não? Ainda levou eles ao batismo. E terminou o jantar, voltaram para a prisão. Voltaram para a prisão. Que noite, hein? De manhãzinha, liberaram os 2, porque perceberam que eles não tinham motivo de permanecer presos. E sabe o que ainda diz a Bíblia, no final da leitura de Atos 16? Diz a Bíblia, que eles ainda animaram os outros, depois de saírem da prisão. Puxa vida, palavra de Deus para nós. Amém, gente? E aplauda ao Senhor bem forte, ô glória! O Senhor é bom. Então hoje, de uma forma mais direta,
Nós estamos tratando sobre isso, sobre feridas. Talvez algumas feridas foi você mesmo que causou. Talvez algumas feridas não foi culpa tua, não. Mas não é porque não foi culpa sua que você também fará vista grossa. Você é de Deus. Da maneira que você gostaria que fizesse para você, você fará. É assim que a Bíblia ensina. Esse é o ensino cristão. Agora, por regra, tem pessoas que ferem e deixam a pessoa ferida no caminho. Entende a parábola do bom samaritano? A pessoa que feriu, que deveria ser a primeira a reparar o dano. Deveria. Mas ela foi embora, ela fugiu. O texto diz que ela foi embora. Ela deixou a outra ali quase morta. Deus é misericordioso, que envia outra pessoa para tratar aquela ferida. A missão não seria sua, mas você fez porque alguém deixou de fazer. E saiba você que Deus ama isso, sabe? Deus ama isso. Quando você faz, mesmo fora da obrigação. Entende isso? Deus ama isso.